Meu nome é Luiz. Ah, Talvez por mais íntimos aí, as pessoas mais antigas me conhecem como Luizinho. Eu estou tentando descobrir o porquê ainda disso, não sei. Tá aqui atrás do púlpito, vocês percebem, né? Talvez alguns pensem, cadê o pastor que tá aí? Eu sou de Pernambuco, tanto eu quanto a minha esposa. Nós somos do interior de Pernambuco. Então, vocês vão ver um pouco do ti, do di. Eu costumo dizer que eu já perdi o ti e o di. É, Porque eu saí, vim servir a Palavra da Vida, o ministério que eu tenho servido aí há mais de 10 anos. Então, eu saí em 2014, onde eu fui morar no Piauí e servi aí lá até 2022, servindo a Palavra da Vida, onde a gente foi desafiado a começar um ministério aqui no Ceará. Como o pastor mencionou, eu sou pastor de uma igreja em Pernambuco, mas eu sirvo a Palavra da Vida aqui desde então, né? E a Palavra da Vida é um ministério que ele serve a igreja local por meio de treinamentos de teologia, a- ministério com juventudes, acampamentos. E aqui no Ceará a gente foi desafiado a começar um trabalho de treinamento de líderes. Hoje a gente consegue, já formamos algumas turmas em Tianguá, onde a gente morou 2 anos. Hoje a gente tem servido em Sobral também, lá com a turma de treinamento e alguns ministérios também com juventude. E a gente dá esse curso de teologia para a igreja local. É um curso que não é para formação de pastores ou missionários, ele é para a igreja local, onde a gente mobiliza um grupo de irmãos que querem aprender teologia e a gente traz professores para, no final de semana, eles aprenderem assuntos que eles viriam no seminário, de forma bem mais reduzida. E também um ministério com juventude. Então, as igrejas, elas normalmente têm seus ministérios com jovens, adolescentes, pré-adolescentes, e a gente tenta dar esse apoio servindo alguns materiais, treinamento também para a igreja. E, e a gente tem feito isso com as igrejas aqui no Ceará. Ah, Até então, lá no interior, né? E a gente agora nos mudamos para cá, para a capital. A princípio foi uma mudança mais pessoal mesmo da nossa família. A gente sentiu uma necessidade de estar aqui por causa de algumas questões com doenças, principalmente, que no interior a gente não havia médicos nessa área, mas pela graça de Deus ele foi conduzindo todos os processos, inclusive onde a gente mora hoje. A gente vê o agir de Deus e entender que a gente precisava estar aqui. E, e a nossa presença aqui aqui na capital tem sido também mais fácil na questão logística para o ministério. A gente consegue trazer professores e ir para o interior com eles. Então, esse é um pouco do que a gente tem feito aqui no Ceará. Temos sonhos também de fazer aqui, né? Ontem a gente fez um trabalho lá onde a gente mora com a mocidade, juventude, não sei como é que chama aqui. E foi um tempo muito bom, mas a gente quer usar o espaço também para isso. Talvez day camps, fazer algo nesse tipo. E orem aí por nós, pelo nosso ministério. Em outra oportunidade eu vou apresentar também mais aí. Vocês podem conversar com a gente também de forma individual, conhecer. Para a gente vai ser um privilégio. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Isaías 52, versículos 3. A gente vai caminhar aí nesse final do 52 e o capítulo 53. A gente até cantou uma música aqui do Projeto Sola, que fala sobre esse capítulo aí, sobre o servo sofredor. Nós estamos no final de semana comemorando a Páscoa, onde hoje, num dia como esse, num domingo, no primeiro dia da semana, eh, os discípulos do Senhor, Isaías 52, versículo 13. Num domingo de manhã, o Senhor, os discípulos de Jesus, eles perceberam que o túmulo estava vazio. E um anjo aparece ali para Maria e diz que Jesus havia ressuscitado. E nós cantamos aqui, né? Ele ressuscitou.
Isso é a maior prova de esperança que nós temos hoje, a ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus, ela nos possibilitou ter vida em Jesus. Então, nessa noite eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre a inocência, o inocente morreu e o culpado foi salvo. Então, o Senhor Jesus, inocente, foi à cruz, morreu por mim e por você, para pagar uma condenação que era nossa. Nós que merecíamos a morte, e o Senhor Jesus pagou esse preço, como nós cantamos também na última canção aqui. O preço ele foi pago. A questão é que a, esse valor foi a morte do Filho de Deus, e foi por mim. Nós não merecíamos, nós merecíamos a morte eterna, e o Senhor ele morreu. Isaías, eu gostaria que você ficasse com sua Bíblia aberta e a gente vai refletir um pouco nesse texto, caminhar nele, tirando algumas lições. A ideia dessa perícope aí é mostrar como um servo do Senhor ele é exaltado por Deus após sofrer a morte e a morte cumprindo um propósito do Senhor. A morte de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, ela fazia parte de um plano de Deus para resgatar o homem. Um plano que começou já desde lá de Gênesis 3, quando o homem desobedeceu a Deus. Que exigia um sacrifício. E é interessante que ali em Gênesis capítulo 3, o Senhor, quando Adão e Eva pecaram, Deus ele faz o que? Ele sacrifica um animal e cobre eles, Adão e Eva com o couro daquele animal. Então você já vê que ali já começa a apontar para esse plano de Deus, de que um inocente morreria por causa de um culpado. E a gente vê isso ao longo da história de Israel. E o texto de Isaías é exatamente, ele vai apontar para essa profecia que apontaria para o Messias, mas é interessante que ela tem uma dupla profecia. Ela se cumpriria quando Jesus viesse aqui, que morreria, mas ela também aponta para o Messias que vai voltar, que ele vai ser glorificado, vai ser exaltado, todos os olhos verão o Senhor voltando. E ele aponta para essas duas dimensões aqui, Isaías. E obviamente na época de Isaías era algo futuro. O Senhor ele vai vir, ele vai sofrer. Hoje a gente já sabe que o Senhor ele veio, ele sofreu, ele morreu e ele ressuscitou. E agora a gente tem esperança aqui, assim como se cumpriu parte da profecia, ela vai se cumprir ainda. O Senhor ele vai voltar. E eu gostaria que a gente pensasse como Jesus ele cumpriu esse plano de Deus. Pensar nesse sacrifício do Senhor. Primeiro, exigia humilhação. O Isaías 52, versículos 13 e 15, a gente vai ver que a humilhação foi o caminho da vitória escolhida por Deus, escolhida para esse plano redentivo do Senhor. A humilhação do seu filho. O texto diz o seguinte: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito e sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão danificado, mais do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que qualquer do que dos outros filhos de homens, dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhe foi anunciado e entenderão aquilo que não tinha ouvido. Veja que essa profecia ela é dupla. Ele aponta para esse Messias que vai ser exaltado, sim, que ele vai voltar e as nações vão ver isso. Pessoas não acreditaram nessa mensagem. Que mensagem é essa? Essa mensagem que o Senhor Jesus, ele morreu, ele sofreu por cada um de nós e ele ressuscitou. Então o Messias ele será exaltado, sim. Isso vai acontecer ainda. Mas antes disso acontecer, Isaías está dizendo assim, ele vai ser humilhado. Ele vai sofrer por cada um de nós. E é interessante as figuras aqui que Isaías coloca. Seu rosto será danificado, as pessoas não vão reconhecer, mostrando assim o sofrimento do Senhor. Agora você pensar, um Deus que deveria receber culto, adoração, ele se humilha já vindo aqui em forma de homem, e não só isso, ele vai assim, eu vou morrer por esses
pecadores. Eu fico imaginando nós como pais, principalmente eu acho que os pais aí vão se identificar mais. Você imagina você caminhando aí numa dessas ruas, uma pessoa vem, pega seu filho e mata seu filho de forma dolorosa mesmo, espanca ali seu filho ao ponto de ele ficar tão destruído ali que você nem consegue identificar. E isso é triste. Na sua cabeça, o que é que você pensa? Esse cara merece morrer. A nossa forma de justiça é justo. Ele matou meu filho. Ele merece morrer. Só que o que é que o Senhor faz? Sabe o que é interessante? Que ele. Imagina agora você como pai, ter seu filho morto, e você vai lá naquele assassino e vai dizer assim, eu vou lá lá na prisão, esse assassino está no processo ali para ser condenado, e você chega para ele e faz assim, eu vou adotar você. É basicamente isso que Deus faz. Nós matamos o Filho de Deus, mas o Senhor, Deus, ele chega e ele nos adota, ele nos escolhe. Então, nós humilhamos o Senhor Jesus, porque a gente vai ver aqui mais adiante que ele foi por causa dos nossos pecados. E então nós temos um Deus que vai vir, ele vai ser exaltado, ele vai ser glorificado. As nações vão ver isso, mas antes disso acontecer, ele precisou ser sacrificado, ele precisou ser humilhado. E o que é que isso tem a ver comigo e com você hoje? É que ninguém é salvo pelo orgulho de se achar bom. Não é por nossos méritos, como Isaías, como Paulo fala em Efésios. É pela humilhação, pela humildade de suplicar misericórdia. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Reconhecer que foi por mim, por você que Cristo morreu na cruz, que se humilhou. Então, ser salvo é quebrar o nosso orgulho, não é por nossos méritos. A gente viu isso aqui na escola bíblica aí durante algumas 3 semanas aí estudando. Então, você é aceito por Deus quando você reconhece o seu pecado e não porque você se acha bom. A humilhação que sofremos é uma honra diante da humilhação injusta de Cristo Jesus. A gente está no mundo e diz, cara, eu sofro por causa do meu patrão. Um jovem, eu sofro por causa que eu sou crente quando eu estou na universidade, os professores vêm falar sobre da minha fé e eu sofro por causa disso. Você acha que isso é sofrer? Olha o que o Senhor Jesus fez por você. Então, o que você alega sofrer hoje deve ser alegria para você. E é interessante você olhar a história de homens ali, dos mártires, dos próprios apóstolos, felizes, porque eles estavam morrendo pelo Cristo, por Cristo. E se você já leu livros assim dos mártires, você vai ver que eles louvavam Paulo, Pedro, na prisão cantando ali, Silas, louvando ao Senhor. Os caras estão presos, vão ser condenados à morte, mas eles estão ah, alegres por causa que eles sabem por quem eles estão morrendo. Então, o evangelho ele causa isso. A humilhação que Cristo causou por mim, por você, é, nos faz viver uma vida alegre. E aí eu penso num livro como Colossenses, Paulo preso, escrevendo para irmãos ali, dizendo assim, olha, eu estou preso aqui sim, injustamente, porque eu estou pregando o evangelho. E é interessante que Paulo vai dizer assim, mas tudo está cooperando aqui pelo evangelho, porque os caras estão vindo aqui na minha cela e eu estou pregando o evangelho para eles. Ou seja, Paulo está ali, provavelmente ele sabia que ia morrer ou a sua vida estava em risco ali, mas ele estava alegre, estava encorajando os irmãos, dizendo, olha, eu estou alegre porque eles me prenderam sim, mas eles estão ouvindo o evangelho. Então, tudo cooperam aqui. E a humilhação, isso só foi possível por causa do sacrifício de Cristo Jesus, por causa da humilhação do nosso Senhor Jesus. Então, como Jesus cumpriu o plano de Deus? Pela humilhação, a gente viu isso, e capítulo 53, em diante, ele vai mostrar que por meio da rejeição, versículos de 1 a 3. Quem creu em nossa pregação?
É interessante que essa pergunta é uma pergunta retórica aqui. Isaías está apontando assim, olha, nós estamos pregando esse Jesus, mas as pessoas não vão crer nessa pregação. E é interessante que o povo judeu, quando Jesus vem, principalmente, era inadmissível. Eu estou esperando um rei que vai vir governar as nações. Ele deve ser grande, glorioso. Jesus vem como? Ele nasce primeiramente numa manjedoura. Para um judeu isso é difícil. Espera aí, eu estou esperando um rei, não estou esperando alguém que vai nascer numa manjedoura. Então, a gente vê que o Messias, ele vence, embora seja rejeitado, e para a nação ele é alguém desprezável. Esse cara não é nada. Por isso que ele começa aqui com essa pergunta. A quem foi levado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um servo diante dele, como um raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Isaías começa a descrever a aparência de Jesus. Não era alguém. E você pode lembrar a história um pouco de Davi e Saul, né? Porque as pessoas quiseram ali a Saul, que era um cara de boa aparência, era um cara alto. Então, Davi, como diz lá em Pernambuco, um tamborete de forró, esse cara não é nosso rei. Eu preciso alguém de aparência para quando as nações olhassem para a minha nação, veja o ego, eles possam ver esse rei. E Jesus, ele vem exatamente quebrando todos esses paradigmas aqui, na qual a nação esperava. Então, Jesus, ele é rejeitado já pela sua aparência, por quem ele é, da onde ele veio. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que o agradasse. Era desprezado e mais rejeitado dentre os homens. Homem de dores e que sabe o que padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizeram acaso. Ele começa a descrever sobre esse Jesus que a nação rejeitou, que não fez caso. Diz assim, a nação esperava alguém que fosse glorioso, grandioso, e o Senhor ele é. Mas a forma humana como o Senhor Jesus veio foi como, não era da forma como a nação esperava. Então a nação rejeitou. É interessante que Jesus vai falar isso, né? O próprio evangelho, os apóstolos vai dizer, cara, ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. E isso, óbvio, isso está tudo dentro do plano de Deus, porque a rejeição de Israel acatou o evangelho chegar até nós. Então, a maneira humilhante da forma de Jesus, que foi rejeitado, isso trouxe salvação para nós. Como é que nós devemos agir diante disso? O que é que isso traz para a minha vida hoje? É que Deus não quer ser atraente para a sua glória que satisfaz, que satisfaz o ego do homem, mas pela grandeza que exalta apenas a Deus. Então Deus ele quer mostrar sua grandeza não para satisfazer nós, eu tenho um Deus poderoso, eu tenho um Deus grande. Sim, ele é grande, mas a glória não é para nós, a glória é para Deus. Nós devemos louvar a Deus, porque eu não sou nada diante dele. E ele é grande. E mesmo ele sendo grande, ele morreu por mim, por você. Quando nós não merecíamos, quando nós merecíamos ser condenados, nós merecíamos a morte. O Senhor age com graça e misericórdia em nossas vidas. E é isso que nós devemos nos alegrarmos. Então, devemos quebrar o nosso orgulho. Devemos nos alegrarmos porque eu não sou nada diante do Senhor, mas Ele amou. E é interessante porque, principalmente no meio evangélico, hoje as músicas é mais uma grandeza para o homem. Senhor, olha para mim.
músicas que trazem o ego do homem, mas não, a gente precisa olhar que nós não temos nada diante do Senhor, não tem nada que o Senhor possa dizer assim, eu vou morrer pelo Luizinho. Pelo contrário, Luizinho merece a morte. Ele precisa ser condenado, mas, mas eu vou morrer por ele. Então, a forma como Jesus cumpriu o plano dele foi pela humilhação que ele sofreu, foi pela rejeição do seu povo e pelo seu sofrimento. Versículos de 4 a 6 vai dizer: certamente ele tomou para si nossas enfermidades, nossas dores, levou para si. E, e nós os considerávamos como aflitos, feridos de Deus e oprimidos, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Veja as expressões: esmagado, ele foi torturado por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. E pelas feridas fomos separados. Esse pecado que nos separou de Deus, que nos afastou de Deus, foi por esse pecado que o Senhor Jesus ele morreu. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como se desvia pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele mostra que nós estávamos perdidos, mas o Senhor ele sofreu por nós. Ele aqui vai e esse sofrimento foi por causa do nosso pecado, por causa que um dia nós desobedecemos a Deus, porque um dia quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, todos nós nascemos com esse estado, com essa posição de pecador. Nós merecíamos a morte e essa inclinação para fazer o mal. É interessante quando eu, Tito, logo quando pequeno, eu ficava olhando assim, cara, que coisa bonita, fofinha, né? Mas tão pecador, tão pecador. Eu lembro de uma cena que a gente estava na mesa e ele fazendo umas caretas, né? Umas caretas, e eu ficava, olha que bonitinho, e a gente rindo, achando aquilo ali bonito, né? Ele, meses, fazendo careta, olha que bonito, e a gente achando fofo, mas no momento que ele queria algo, que a gente disse não, o que é que ele fez? Aquela caretinha lá que ele tava treinando, eu fiz, olha, olha para onde ele estava ensaiando, pecador. E desde novo, isso é a inclinação que nós temos. E eu oro um dia para que ele possa entender que o Senhor Jesus, ele morreu, ele sofreu pelo pecado dele, como assim ele sofreu pelo meu pecado, pelo pecado de cada um de nós. Então, foi por todos, e ele vai dizer que esse sofrimento trouxe paz para nós. Cristo sofreu sim, para trazer paz, salvação para cada um de nós. E ele usa aqui uma expressão no versículo 6, todos nós. E aqui não é uma questão de universalismo, ele morreu por todos. Não. A ideia é por todos nós pecadores, porque não existe nenhum justo diante da terra. Ele morreu por homens pecadores. E, e hoje, né, como cristão, a gente sabe que ele morreu pelos que são deles, né, que é dele, né? Ele morreu pelos seus. Ele se sacrificou. Ele era o cordeiro perfeito. E a gente vai ver isso aí no versículo 7 a 9, que Jesus ele cumpre o plano de Deus. Nós vimos pela humilhação, pela rejeição, pelo sofrimento e agora pela condenação. Ele é condenado à morte. Aí versículo 7 a 9. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus torqueadores. Ele não abriu a boca. Pela a opressão e pelo juízo, ele foi levado e de sua imagem a quem se preocupou com ela. Quem se preocupou com ela, né? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo.
É interessante que Isaías vai mostrar essa condenação do Senhor, que Jesus ele morreu e ele vai trazer a imagem daqueles sacrifícios do Antigo Testamento, onde quando Israel pecava, ele precisava levar um animal, um cordeiro, uma ovelha. E é interessante que essa ovelha ela precisava ser perfeita, ela precisava ser separada pelo povo, precisava ser perfeita, não tinha defeito nenhum e precisava ser sacrificado. Então, para um povo de Israel se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões, precisava um inocente morrer. E ali, aquela ovelha representava o Cristo Jesus que morreria. E Isaías está trazendo isso aqui, um inocente sendo condenado por nós pecadores. E é interessante que ele vai mostrar que ele fez isso calado. Ele não abriu a boca. Porque agora imagina, você é justo e agora vai ser condenado. Você quer se defender, é natural. Eu fico imaginando as batidas aqui de trânsito quando eu tô indo, eu fico imaginando, cara, eu tô imaginando o cara inocente lá tentando argumentar que estava certo. Jesus, ele poderia fazer isso. Dizer, "Eu não tenho pecado. Eu não tenho, eu nunca pequei, eu nunca fiz nada." Mas Jesus, ele simplesmente, diante das acusações, ele fecha a boca. E aqui ele remete ao episódio com Pilatos, porque Jesus está diante de Pilatos, o povo gritando, pedindo para crucificar, e Jesus simplesmente se cala. E se você ler ali aquele episódio, é interessante que a atitude de Jesus deixa Pilatos impressionado. Como é que Jesus, Pilatos sabia que Jesus ali era inocente? E ele simplesmente só se cala e aceita a condenação. Então ele tá aqui, faz parte do plano de Deus, ele vai calado. Essa é uma profecia de Isaías e apontando para isso aí que Jesus fez futuramente e hoje, há 2000 anos atrás para nós, né? Então, Jesus ele simplesmente é condenado de forma voluntária. Eu quero fazer isso. E é interessante que essa morte de Jesus foi por mim, por você. Ele se calou, ele não se defendeu. Cristo ignorou seus direitos de inocência para assumir a pena dos seus ofensores, a, a nossa pena. É justo quando sofremos por nossos erros, e é louvável quando sofremos injustamente. Mesmo que diante das injustiças, como eu me falei, você fez, cara, isso é injusto. Foi o cara que bateu com o carro atrás de mim. Você quer se defender, mas é louvável quando você age de forma bíblica, da forma que glorifique a Deus. Então não tente agir com justiça própria. Quando a gente estava em Teresina, eu lembro que eu fui fazer um trabalho de evangelismo numa igreja, numa congregação da igreja que a gente fazia parte. E dentro do culto, a gente estava lá cultuando o Senhor, entrou dois rapazes, entrou um, na verdade, né? O outro ficou na porta, armado e fez a limpa lá na igreja, né? E levaram até meu celular naquela época. E na minha cabeça, cara, a gente estamos cultuando ao Senhor e a gente passa por isso. Dentro da igreja eu fui assaltado. E na minha mente ali, a ocasião, o cara passou, pediu, né? Eu entreguei o celular. Na hora que ele tava indo, a vontade era colocar o pé para ver se ele caía. Eu ficava pensando em várias coisas assim na minha cabeça, né? Como é que eu faço pra ir pra cima? Será que é uma arma de verdade? Só que passava muitas coisas assim de querer agir com justiça, mas ao mesmo tempo eu lembrava daquilo que o Senhor Jesus passou. Porque, não, eu vou orar por ele. Preciso orar pelo aquele menino. Entender que é o Senhor que vai agir com justiça, talvez até com misericórdia. Não sei o que aconteceu, mas talvez uma situação daquela possa um dia ele ter compreendido a, o Evangelho, né? Não sei se ele levou Bíblia, alguma coisa desse tipo. De repente, Deus pode usar aquela situação para correr. Mas eu preciso louvar o Senhor.
E a gente louvou ao Senhor, a gente continuou cultuando ali, louvando a Deus diante daquela situação, diante de bens perdidos. A gente pôde louvar o Senhor porque ninguém foi ferido ali. E a gente conseguiu glorificar o Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele cumpriu o plano de Deus pela humilhação, pela rejeição, pelo seu sofrimento, pela sua condenação, mas ele também cumpre o plano de Deus por meio da sua vitória. E o versículo 10 e 12 vai dizer: Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Vê o que Isaías está dizendo. Foi agrado do Senhor fazer com que o próprio Senhor Jesus, o seu servo, o seu filho, sofresse. Ou seja, foi o próprio Deus que fez isso. Faz parte do plano de Deus. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele está mostrando assim, quando o Senhor, essa ovelha, ele servo do Senhor, der, morrer pelos nossos pecados. Isso é louvável ao Senhor, é agradável diante de Deus. O que o próprio Senhor Jesus estava fazendo. Então a morte e ressurreição do Senhor Jesus, ela nos faz louvar o Senhor, porque isso faz parte do seu plano. Porque o Senhor ele morreu, sim, ele sofreu, mas num dia como esse, ele ressuscitou. Ele está vivo. E como eu falei, a profecia tem algo futuro. Ela não termina aqui na ressurreição, porque um dia o Senhor ele vai voltar, ele nos vai tirar desse mundo. E isso a gente precisa entender esse plano, que tudo isso faz parte do plano do Senhor. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele será o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O seu servo, o justo, o único justo diante de Deus. Com o seu conhecimento justificará muitos por suas iniquidades, pela iniquidade deles. Levará sobre si. É um justo morrendo pelo injusto. Por isso eu lhes darei a sua parte como os grandes. Olha, por causa dessa atitude do Senhor, a, ele vai ser glorificado, né? A vitória do Senhor. Aqui está mostrando a vitória deles. Eu darei a sua parte como os grandes e com o poderoso ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi cortado com com os transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E aqui você lembra, né? Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? O Senhor, ele intercedeu por nós, mesmo diante, quando ele estava morrendo pelos nossos pecados. E o Senhor, ele ressuscitou. Ele está vivo, ele venceu a morte. E um dia ele vai vencer esse sistema aqui, mudando, vai vencer o diabo. O diabo vai ser lançado no inferno ou no lago de fogo, junto com seus anjos, demônios e toda essa raça aí que não conheceu o Senhor Jesus. E um dia nós vamos estar com ele. Nós vamos louvar o Senhor, porque nós fazemos parte desse plano de redenção, desse plano do Senhor de salvar um homem pecador como eu, como você. Então Jesus morreu não porque ele sentia angústia e dor, mas por estar determinado a fazer a vontade de Deus. Ele sabia qual era a vontade de Deus. Eu preciso morrer, e ele fez isso. Então isso deve nos trazer alegria, esperança diante uma esperança agora futura, né, que um dia ele voltará. Então, se você está sofrendo por causa da perda de um filho, por causa da perda de um trabalho, seja qual for a sua dor, lembre que o maior milagre o Senhor já fez na sua vida. Então, os sofrimentos que a gente passa nessa
terra aqui não é comparado com a glória que nos espera. Um dia nós vamos passar a eternidade com o Senhor e não haverá lágrima, choro, e a gente vai entender tudo o que o Senhor propôs aí no seu plano. Que possamos ter corações alegres, que nós possamos louvar o Senhor, porque nós não somos nada diante dele. Nós não merecíamos nada, mas ele nos amou. E essa mensagem, ela deve nos desafiar a levar a mensagem para outros que não conhecem. O pastor aqui mencionou aqui a proposta aqui da igreja. Nós precisamos ser uma igreja discipuladora. E o que é discipulado? É falar do amor, desse amor que um dia me alcançou para alguém que não conhece. Talvez é para os seus pais, o seu irmão que não conhece a Cristo Jesus, seu cônjuge, então, o seu marido, sua esposa, então, que não conhece o Senhor Jesus. Você tem a oportunidade de ser esse instrumento do Senhor, de levar essa mensagem de salvação, essa mensagem do plano redentivo de Deus que Ele tem para cada um de nós. Então, a Páscoa é um momento de celebrarmos ao Senhor aquilo que Ele fez por nós, mas também é um momento de falar desse amor para outras pessoas, falar desse Jesus. Não é comprar ovo de Páscoa, né? Um colega meu, a gente tá recebendo uma visita aqui, uma família em casa. Ele fez assim: você quer um ovo de Páscoa? Ou quer. Ele fez o cálculo, né? Que ele gastaria com ovo de Páscoa, aí levar ela para um restaurante saía mais barato do que comprar ovo de Páscoa. E, ó, eles escolheram ir lá pro restaurante, foram ter lá o tempo lá deles como casais, e ainda economizou, né, pelo preço. Então, o Natal não é esse ovo de Páscoa aí que a gente celebra esse dia, os chocolates. Oi? Natal foi? Ah, a Páscoa. É, ah, eu já ia dizer Natal de novo. A Páscoa, ela é um momento de celebrarmos o Senhor, aquilo que Ele fez por cada um de nós, e um momento de falar desse amor para outras pessoas. Então não perca a oportunidade. Eu gostaria de desafiar você daqui. Você que já conhece a Cristo Jesus, pense em pessoas mesmo. Quem eu posso pregar o Evangelho? Quem que pode, que eu quero compartilhar esse sentido real da Páscoa? Com quem eu posso compartilhar? Eu mesmo consigo pensar aqui em vários nomes. Penso meus pais que não conhecem. Eu preciso compartilhar para eles. Você tem pessoas que não conhecem, então compartilhem, não falem mais do que dar ovo de Páscoa, fale da mensagem que o Senhor Jesus, desse plano de salvação. Fale do Evangelho para eles. É o maior presente que vocês podem dar para uma pessoa que não conhece a Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te dar graças e louvar ah, um dia como esse, Deus, que a gente pode lembrar daquilo que o Senhor fez por cada um de nós, porque um dia o Senhor, sem merecermos, o Senhor veio aqui nesse mundo, morreu pelos nossos pecados, foi humilhado, sofreu por cada um de nós, para que um dia a gente pudesse ter acesso e comunhão com Deus. Louvamos por isso, pela tua graça e misericórdia em nós. Eu peço também por cada um de nós que a gente possa ter corações alegres diante do Senhor, que a gente não venha se entristecer, ficar desanimado diante de um mundo que é mau, mas que a gente possa olhar em outra perspectiva, que a gente possa olhar as circunstâncias da vida como uma oportunidade para falar do teu amor. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém.